O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, descendentes da sabedoria das eras. Saudações fraternais. Como vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento por meio de livros, cursos e este mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, além de nossas outras mídias, Instagram, site e também no Twitter. Visitem-nos para acompanhar as novidades de nossos trabalhos. Então, queridos amigos e amigas, hoje nós vamos falar de uma temática que não tem sido muito recorrente em podcasts e programas do estilo do Sabedoria Arcana, que é sobre o Castanheda, Dom Juan e sua filosofia e suas obras. E para isso, hoje, infelizmente, a gente não vai poder contar com a participação do querido amigo e irmão Nico Mansur, que está com algumas questões pessoais possibilitando a presença dele. Porém, nós vamos conversar, ter um papo bem tranquilo, com um grande amigo, um grande irmão também, de várias caminhadas, um amigo nosso, Otávio Ferreira da Silva, uma pessoa que conhece bastante aí do trabalho do Castanheda, vai poder conversar com a gente a respeito. Irmão Otávio, a palavra está contigo, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, Adílio? É um prazer, a oportunidade de estar aqui falando na Sabedoria Arcana. Eu acompanho o podcast, né, bastante informativo e complemento, acho que ele preenche uma lacuna, né, no conhecimento esotérico, né, e mesmo acadêmico, né. Obrigado aí pelo convite. Eu sou de formação biólogo, né, como você bem falou, eu tenho aí caminhadas em algumas tradições, né, martirismo, rosacrucianismo, maçonaria, e essa busca esotérica foi sempre uma constante na minha vida. E já garoto, né, eu tive contato com os livros do Castanheda. Eu me lembro que, eu acho que eu tinha uns 15 anos, né, era baixinho, gordinho, aquele tipo nerdzinho, e peguei carona uma vez de moto com um cara cabeludo, grandão, né, eu estava saindo da escola, que a carona eu quero. Aí o cara estava com um livro lá, e me mostrou, né, quando eu desci da moto, ele falou: pô, cara, olha só esse livro aqui, né, que legal. Era a Erva do Diabo, né, do Carlos Castanheda. Depois também outros amigos, né, começaram a ter essa leitura, e na minha adolescência foi uma literatura muito importante, né, eu digo até para minha formação, né, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, foi algo muito, muito importante. Então, embora, né, eu não tenha tido contato, né, com o xamanismo e com essa escola, né, que é chamada de naualismo, naual, né, eu não tive contato direto com eles, mas foi sempre uma coisa muito premente, né, uma coisa muito presente na minha vida, na minha formação. Certo, certo. Eu acho que, de uma certa maneira, você está falando aí de um espírito de uma época, né? Dos anos 70, 80. Eu me lembro bem, mais até dos anos 80, o Castanheda, assim como algumas outras literaturas mais romanceadas e que passavam especificamente algum tipo de filosofia. Zanoni é um exemplo, apesar de não ter uma sequência de tantos livros e tantos outros romances famosos. Eu me lembro bastante da repercussão dos trabalhos do Castanheda e dos efeitos, né, na sociedade, naqueles que gostavam desse tipo de trabalho. Então, é sobre isso que a gente quer hoje falar com os nossos ouvintes, ou seja, falar um pouco de quem é, um pouco da biografia do Castanheda, dos personagens como Dom Juan e etc., que basicamente povoam a filosofia, esse imaginário das obras dele.
e descrever alguns conceitos, alguns pontos que possam ser importantes. Claro que a gente não vai conseguir abranger tudo, mas, desde já, acho que o Otávio, que é o grande leitor, conhecedor do Castanhedo, vai poder corroborar o que eu vou dizer agora, vale a busca, não só na internet, mas na compra mesmo dos livros do Castanheda, e se inteirar mais a respeito. Os mais antigos, como o Otávio já falou, vão conhecer bem e relembrar obras famosas, o Otávio vai mencionar algumas aqui, não dá para mencionar todas, que são muitos livros, né? Uhum. E acho que o primeiro foi A Erva do Diabo, não foi, Otávio? O primeiro, assim que... Deixa eu contextualizar um pouquinho, Adílio, né? Vai lá. Do Carlos Castanheda. Cara, os livros foram editados, né, no final da década de 60. E aí a gente tem, nessa ocasião, né, cara, a geração beatnik, o Flower Power, a gente tem o movimento hippie, a contracultura. E, cara, toda naquela efervescência, naquele momento, né, de bastante inquietude, né, aparece, e por que não falar desencanto, né? Se a gente pensar na Guerra do Vietnã, né, e todo aquele momento que o mundo vivia, cara, aparece o Carlos Castanheda com essa literatura, né, narrando, né, um caminho, né, um caminho do herói. Esse caminho é um caminho não teísta, em que você não tem, inclusive, transcendência, né? Você não tem algo assim no além, tudo acontece aqui nesse mundo, no presente, embora seja mágico, né? E, cara, aquilo ali explodiu, né, na década de 60 e principalmente na década de 70, uma multidão de seguidores, né? O cara vendeu milhões de livros, ficou milionário com certeza. E a gente percebe nele, né, assim, a influência dos livros de Aldous Huxley, né, Portas da Percepção, em que, né, o Huxley fala da experiência dele com peiote. Então, né, alguns autores colocam que isso deve ter sido genial, né, na obra do Carlos Castanheda. Ele é antropólogo, né, de formação, buscava, né, o Castanheda, né? Está falando do Castanheda. Ele é formado em antropologia, não é isso? Isso, o Castanheda, né, formado em antropologia, ele se naturalizou americano em 1959, né? E há aí um debate quanto à origem dele. A origem dele permanece obscura, né? Porque, segundo ele nasceu no Brasil, em Juqueri, né, no estado de São Paulo. Em 1935, né, migrou para os Estados Unidos em 1959 e lá se naturalizou e foi fazer antropologia na Universidade da Califórnia. Uma matéria, né, da Time, inclusive tem uma capa famosa, né, da época, coloca que ele não nasceu no Brasil, que ele nasceu no Peru, né, numa cidade chamada Cajamarca, né, em 1925, ou seja, 10 anos antes do que ele afirmava ter nascido. Então, existe aí uma polêmica, ainda é enevoada, né, a origem do autor, do Carlos Castanheda. Mas, de qualquer maneira, fato é que ele se naturalizou americano, foi fazer pesquisa, né, de antropologia e buscou esse conhecimento, né, no México, né, num índio de etnia Yaqui, né, e que o adotou como discípulo no que o índio chamou de caminho do conhecimento, né? E nesse caminho do conhecimento comportava, né, o uso de algumas ervas e drogas, né, capazes de alterar a percepção dele para realidades paralelas, né, que seriam realidades coexistentes, né, ao nosso mundo cotidiano. É interessante, né? Esses personagens, muitas das vezes, acredito que de forma proposital, tem essa nuvem, né? Tem essa névoa assim, de incerteza, né, na sua história. E eu falei aqui dos Zanoni. Zanoni talvez não seja nem a melhor comparação antes, né? Porque o Zanoni é uma obra até mais antiga, mas eu me lembro estava tentando lembrar na hora, mas lembrei agora, é o Lobisang Rampo também, muito falado, né? Na época, você deve lembrar e tal. Isso. Se eu não me engano, era uma pessoa que ficava na Inglaterra, um inglês, alguma coisa, não me faz a memória. Eu até conheci uma pessoa desse métier também esotérico que tinha uma carta, tinha escrito para quem seria o Lobisang Rampo. O camarada respondeu, bate da máquina e tal. Então foi uma época realmente, como você contextualizou bem, Otávio, e
favoreceu esse tipo de descobertas, né? Descobertas antropológicas e de outras culturas. E dentro do que você está falando aí, claro, a gente pensou, você principalmente, né, em algumas passagens, alguns conceitos que são importantes, que a gente vai elencar aqui, dentre tantos outros que os ouvintes vão poder buscar depois. Mas talvez seja prudente, como você mesmo colocou para a gente aqui em off, começar com as plantas de poder. Por isso que eu até tinha mencionado, eu não tenho certeza se A Erva do Diabo é o primeiro livro, mas pelo menos foi o primeiro que eu li. Eu vou fazer a lista dos livros lançados, né, que são os livros que eu chamaria de canônicos, né, e tem livros posteriores, né, à morte do Carlos Castanheira. Mas aí eu cito depois. Isso aí você pode falar depois, mas eu falei da Erva do Diabo porque essa questão da palavra erva, substâncias e tal, é o que fica circulando no imaginário, no senso comum, e inclusive hoje em dia, já há muitos anos depois, né? Então, acho que de repente você podia falar um pouco, para a gente começar mais especificamente, sobre o que são essas plantas de poder, que plantas são essas, o que você podia dizer para a gente? O livro, cara, A Erva do Diabo, ele tem esse título em português, cara, porque nos Estados Unidos são os ensinamentos de Dom Juan, né, o título do livro. Aqui no Brasil, a editora Record resolveu colocar esse nome porque faz menção a uma das ervas utilizadas, né, pelo Dom Juan. Serviu também para a tese de mestrado do Carlos Castanheira em 1968. Tá? Ele utilizou esse material para fazer a sua tese de mestrado. Então, a saga, né, do Carlos Castanheira começa quando ele conhece o índio Dom Juan, né, numa estação, né, de ônibus lá, e ele tenta parecer, né, conhecedor, né, do assunto para o índio. Aí o índio, né, Dom Juan, percebe que ele, no fundo, está mentindo, mas o adota como discípulo. E aí inicia todo um caminhar dentro do que seria, né, uma essese, dentro de uma busca, né, para se tornar um homem de conhecimento. E o que seria esse homem de conhecimento? Seria o camarada que consegue, né, ter como se fosse uma existência energética, né? Ele consegue perceber o universo não com as formas que a gente está acostumado a experimentar com os sentidos, né? Mas seria uma experiência além, né? Seria uma experiência imanente com relação às energias. Mas no meio do caminho tem a bruxaria, né? Então o modo de se alcançar isso seria uma prática ancestral, né, milenar, em que a descrição de mundo, né, que o Castaneda e as pessoas têm inicialmente, seria decomposta, seria destruída lentamente para ele poder adquirir esse conhecimento que está além, né, da percepção. E aí entram, né, as ervas, né, entram as drogas alucinógenas. Por quê? Porque elas distorceriam, né, elas alterariam a percepção do que é real e essa certeza, né, que a gente tem de que o mundo é do jeito que a gente conhece, né? Para Dom Juan, tudo que a gente vivencia agora é uma descrição, né? Descrição essa que é reafirmada a cada instante por cada pessoa que a gente convive, né? Tudo isso é reforçado a cada instante e acaba se tornando uma verdade absoluta para a gente, né? O mundo é desse jeito porque a gente compartilha essa visão. As ervas de poder são 3 que ele usa, né? Ele usa o peiote, né? O cacto, a flor do cacto, né? Que contém mescalina. Inclusive existe uma entidade, né, associada, né, ao peiote, e o acesso a ela seria através do bruxo, né? Através de um naual, né? Naual é o bruxo que assessora, né, o discípulo, esse lado não racional, né, do conhecimento. Vamos falar assim, não racional do conhecimento. Você tem o fuminho, que é uma mistura de cogumelos, né, e algumas ervas. Ele não é uma substância só, né? Provavelmente deve conter psilocibina, né, um psicotrópico. E tem uma planta que é chamada erva do diabo, que é a datura, né? Inclusive você encontra ela no Brasil, né? A datura não é assim tão difícil de ser encontrada. E a cada uso, né, Dom Juan imaginava desconstruir, né, essa visão de mundo do Castanheira. Então, basicamente, era esse o emprego que Dom Juan
usava. No livro, ele até fala que usa essas ervas de Qual poder livro? pro castanhedo. Qual livro que você fala? A Erva do Diabo? Nos 3 primeiros, você tem, né, na Erva do Diabo, Numa Estranha Realidade e em Viagem a Ixtlan, Dom Juan usa, né, essas ervas de poder com o Castanhedo, e tem uma passagem que ele fala que ele está usando isso no Castanhedo porque o Castanhedo é muito burro, né? Então, como ele não consegue alcançar conhecimento diretamente, que ao longo do nosso papo vou tentar, né, colocar como o Dom Juan, né, narra essa experiência, essa realidade, como ele tem esse bloqueio, né, vamos dizer assim, ele usa ervas de poder. Existe um grupo de discípulos, né, que o bruxo tem, né, que o Nagual tem, e dentro desse grupo, né, que é o grupo do Nagual mesmo, ele usa esse termo, alguns não usam erva, né, não usam drogas para poder acessar essa realidade alternativa, né? Tem um exemplo tem Pablito, tem o outro lá que eles conseguem, né, ter Elígio, me lembrei, Elígio. Eles conseguem ter acesso a essa realidade, né, sem precisar do uso de drogas. E aí, ao longo do nosso papo, né, a gente vai entender mais ou menos qual é a proposta final, né, de Dom Juan para isso. A gente tem, né, então a gente conseguiu falar aí da diferença de homem de conhecimento para feiticeiro, né? Dom Juan propunha ir além do fato de ser feiticeiro, né? Feiticeiro seria manipular essas forças da natureza, né? Manipular a consciência, não só a sua como a dos outros, mas esse homem de conhecimento seria alguém que teria uma vontade assim inflexível, né, de alcançar a consciência eterna. Eu acho que é isso que ele propõe ao Castanheda, né, que a consciência não se degrade, não se perca com a morte, né, que ela permanecesse. Isso é o homem de conhecimento, no caso, como se fosse um conceito, né? Sim, sim. O conceito de homem de conhecimento seria isso, seria o cara que a consciência dele permaneceria mesmo intacta, né, mesmo após a morte. E quando eu falo intacta, não é que ele seria a pessoa que ele é, né? Simplesmente o estar ciente, né, permaneceria após a morte, né? É como se fosse uma iluminação? Não. É como se fosse um despertar, a alma despertando do seu sono e tal. É como se você estar consciente, né, acaba levando a consciência, né? Você acaba, a partir do momento que existe a percepção de que a gente está consciente, existe toda uma superestrutura que se cria, né? Inclusive o ego, em volta do fato de você perceber, né? Então, esse perceber, ele não iria se desvanecer, ele não iria se perder com a morte, né? Algo, né, dentro dele iria permanecer após a morte. De que modo, né, isso é possível, a gente não tem ideia, porque estaria dentro desse universo aí Ele não fala, né? Ele não chega a explicar se há reencarnação, alguma coisa assim, como é que isso permanece? Dom Juan nega completamente a encarnação, inclusive brinca com isso, né? Que ele não acredita em reencarnação. O que você teria seria uma vida agora, né? Sujeita a forças, né, que você não pode controlar, energias que você não pode controlar, e que o que o homem de conhecimento conseguiria fazer, né? Ele conseguiria manipular essas energias que existem dentro dele, né, para que essa consciência consiga navegar por essas realidades alternativas. Deixa eu só explicar um pouquinho a questão dos dois mestres, e aí eu volto para o Nahual, né, porque isso aí é assunto do Nahual. Para o Dom Juan, dentro daquele universo que ele criou, você teria o tonal e teria o Nahual, né? Tanto o tonal quanto o Nahual, eles estariam dentro daquilo que é possível ser conhecido. E ele fala do incognoscível, né? O incognoscível seria tipo a parcela da realidade da qual a gente não teria acesso. Mas dentro dessas realidades, né, que a gente poderia ter acesso, existe uma esfera de racional, né? Então, todo esse nosso mundo, todo o conhecimento científico, toda a nossa erudição, todo o nosso intelecto, né? Toda essa nossa capacidade, né, de raciocínio, inteligência, estaria dentro do tonal, né? O tonal, ele é organizador, o tonal, ele é aglutinador.
E a consciência do homem também poderia navegar por outros universos, só que esses universos não fariam sentido, eles não são universos racionais, né? E aí é o mundo do Naual, né? Nesse mundo do Naual, que Dom Juan tentou levar o Castanheda, né? E como ele tinha dificuldades, né? As ervas foram usadas, né? As drogas foram usadas, foi para ele poder vivenciar essas outras realidades, que seriam, na verdade, mundos alternativos, né? E como a física fala, né? Eles não são transcendentes, eles estão aqui e agora, né? Se a gente tiver outras dimensões, elas não estão no plano espiritual, elas estão acontecendo agora, né, nesse instante, só que a gente não consegue ter acesso a elas. E aí a proposta, né, de viajar para o Naual é justamente viver essas outras realidades, né? E como é que como isso... multiversos, né? Você fala. Isso, exato, exato. E aí não tem nada de espiritual nisso, né? É até física, né? Sim. Não tem... Sim. Tem nada de espiritual. Aí, como isso é feito? Lá no meio da produção literária dele, né, lá em torno do Presente da Águia, no Fogo Interior e no Poder do Silêncio, nesses 3 livros, ele coloca que o mundo é feito de fibras luminosas, né? E essas fibras luminosas, elas formariam, né, dariam corpo à matéria e também à própria consciência. E os seres vivos, né, não só o ser humano, eles seriam invólucros, como se fossem casulos que aprisionariam essas fibras. Então, a nossa matéria, né, o nosso corpo, ele seria feito dessas fibras, que são pura energia, aprisionadas, né, em um casulo. E a consciência seria um ponto que navega por essas fibras, né? De tal modo que o homem comum, né, o homem mediano, ele teria o que ele chama de ponto de aglutinação, né, que seria esse ponto de captura, de percepção fixo. Já o bruxo, né, o homem de conhecimento, ele conseguiria deslocar esse ponto de aglutinação, né, que aglutina as fibras e, portanto, traz a ele a consciência, ele conseguiria deslocar para outras fibras e, portanto, acessar, né, mundos diferentes, realidades diferentes. E é isso que ele se propõe a fazer. E, para isso, dentro daquele esquema, né, IAC, né, daquele conhecimento indígena, o discípulo teria 2 mestres. Ele teria o mestre do tonal e teria o mestre do naual. No caso do Carlos Castanheda, Dom Juan era o mestre do tonal. Então, para ele, Castanheda, Dom Juan era sempre o cara gentil, o cara orientador, o cara paciente pra caramba, que está sempre disponível para ele. Quem era o mestre do naual dele era Dom Genaro. E Dom Genaro, para ele, era absolutamente assustador, né? Porque os encontros e as experiências com Dom Genaro eram, assim, completamente desconcertantes, né? Eram coisas, assim, bem malucas. Isso em outro plano, né? Sim, no plano do Naual, né? O Dom Genaro seria o mestre do Carlos Castanheda para o Naual, enquanto que Dom Juan seria o mestre do tonal para ele, Castanheda. E esses 2 índios, né, eles teriam funções diferentes, né? Para outros estudantes, Dom Juan era o mestre do Naual, enquanto que Dom Genaro era o mestre do tonal para eles, né? Então, para os índios, né, para os indivíduos que pertenciam ao grupo e eram índios, Dom Genaro era aquele paizão, né? Aquele cara super acolhedor, super, né? Que cuidava, né, dos discípulos, enquanto Dom Juan era o demônio, né? Tem algumas passagens que os outros discípulos falam do Dom Juan como se fosse o demônio, né? O cara assim que eles praticamente se urinavam quando viam Dom Juan. E, no entanto, para o Carlos Castanheda, aquele cara que tinha uma paciência, um saco, né, para ouvir todas aquelas besteiras, né? Porque o Castanheda estava muito apegado ao conhecimento acadêmico inicialmente, né? Para ele aquilo ali era uma verdade muito forte. E aí foi todo um trabalho de vários anos, né, de contato com os 2, né, ou melhor, dos 3, para poder o Castanheda se convencer, né, entre aspas, de seguir aquele caminho. Engraçado que você está falando aí dessas teias, né, essas linhas, claro, mal comparando aqui, só comentando aqui o que me ocorreu, me lembrou a teoria das cordas da física. Exatamente, cara. Eu também, quando li isso, eu pensei, agora, né, depois de 20 anos com a teoria das cordas, eu fiquei pensando, caraca, que incrível, será que, né, eles conseguiam ter esse tipo de acesso, né? Porque isso está no nível de supermatéria, né? Isso está além da matéria, né? É o que há por trás da matéria, né?
Isso aí uma corda, nem, por exemplo, é uma teoria, tá no papel, ela nunca foi detectada, porque se existir, é um ente tão pequeno da física, né? Menor do que uma própria partícula, que já se consegue detectar, as partículas e subpartículas, né, do sistema da física, mas uma corda não é detectável. Nós não temos, se existir, não há tecnologia para isso, não foi feita ainda. Então, assim, foi uma sacação interessante, né? Porque não é uma teoria na física totalmente aceita ainda. Tem muita gente que trabalha com isso, antes fora do Brasil, mas muita gente que trabalha a teoria das cordas como uma espécie de composição de tudo que existe no universo, mal comparando assim com os números de Pitágoras. Não sei se também te ocorreu isso quando você estava lendo na época. Eu tive esse tipo de sacação recentemente, né? Tanto é que na época que eu escrevi esses livros, a teoria não existia, né? Então é algo assim bastante interessante, né? Eu não sei dizer exatamente quando a teoria das cordas foi popularizada. Ela não é tão nova assim. Eu acho até que era dos anos 70, 60. Mas ela não era popularizada, né? E a sacação é muito interessante deles. Bom, é aquilo, né? Em tese, e você vai enfatizar isso no final, que eu acho que talvez seja a mensagem mais importante, né? Isso tudo era dado ao Castanheda, né? Essas plantas e tal, essas substâncias, no sentido de facilitar uma pessoa ter acesso a informações de outro plano, coisa que as ordens esotéricas costumam ensinar, sem usar as substâncias, normalmente, né? Não que a gente sabe. Porque era uma pessoa muito presa, como você disse, a esse mundo aqui, o mundo acadêmico, a materialidade, né? Ao que ele podia ver com os 5 sentidos, né? E eu acho que o trabalho do Dom Juan era fazer ele afrouxar essa conexão dele, né, com esse mundo, que é o tonal, se não me engano, né, que você fala. Isso, sem dúvida, né? De repente obtido por meio da meditação, do jejum, né? Por meio de outras técnicas que a gente tem, né? Conhecimento, que visam também essa mudança de percepção, sem necessariamente usar, né, uma substância química, né, psicotrópica. Exato. Externa a você, né? Uma bengala externa a você. Isso, se a gente lê a obra do Carlos Castanheda, a gente vê muita semelhança com o Zen budismo, né? Porque você encontra, né, um paralelo com a iluminação, como você mesmo falou, né? E dentro daquele escopo, né, do conhecimento do Dom Juan, a iluminação seria o que ele chama de parar o mundo, né? Parar o mundo seria quando você perde, né, o significado da experiência que você está tendo, né? Porque a gente no nosso dia a dia, né, ou desde que a gente é criança, né, os significados vão sendo dados para a gente e eles se tornam internos, né? Eles se tornam dentro da nossa mente, né? Eu olho para uma cadeira, aquela cadeira, ela tem aquele formato, então eu posso botar a bunda ali, encostar as costas ali, tem 4 pés, então aquilo ali é uma cadeira. Então toda vez que eu vejo um objeto dessa maneira, eu assimilo ele como cadeira. E isso a gente faz com tudo, né? O tempo todo a nossa mente está assimilando, né, a realidade e transformando em algo conhecível. Essa experiência de parar o mundo seria quando você olha para as coisas, você vivencia as coisas sem significado, né? Destituído daquela coisa interna que vai fazer referência ao que está do lado de fora. E aí é uma experiência direta, né? Nas passagens, né, em que não só o Castanheda, como os outros também têm essa experiência de parar o mundo, é bastante interessante, porque ele está ali, aqui e agora, né? E aí, mais uma vez, né, o paralelo com o Zen budismo, né? Ele está aqui agora, experimentando a coisa do jeito que está acontecendo, sem, né, trazer nenhum significado interno para aquela experiência. E aí o mundo se torna absolutamente novo, né? É uma experiência, assim, alcançável, né? Eu acho que não é nada assim impossível, mas é bastante difícil, né? Sim. Algumas tradições, como algumas tradições druídicas, tratam também de parar o mundo, a questão de você parar o mundo, talvez de uma maneira um pouco diferente, no sentido de realmente parar o mundo, que seria uma técnica que já o sacerdote druide, alguns poderiam conseguir, de parar o tempo, literalmente, coisa para a física, principalmente a física clássica, não acontece, né? Mas, de alguma maneira, ele diminuir a velocidade do tempo para interferir em determinados eventos que estariam acontecendo, eventos históricos, no presente. Ou seja, fazendo com que o tempo passasse mais devagar ou quase parasse, daí parar o mundo, parar o tempo,
naquele momento. Mas seria algo alcançável por alguns, só como curiosidade. Mas dentro do que você está falando... Fala aí. Até porque dizem, né, eu nunca consegui entender isso, os físicos dizem que o tempo não passa, né? A sensação de passagem do tempo, ela é algo biológico, né? Ela é algo fisiológico. Consciência. Né? É consciência, porque o tempo não passa. Isso sempre me deu um nó na cabeça, né? Já até li a respeito de alguns artigos, mas o cara não conseguiu me convencer de que o tempo não passa. Mas, então seria algo realmente subjetivo, né? Essa passagem do tempo seria algo completamente... A física nem trata muito disso, porque a física considera o tempo um conceito, assim, uma coluna mestre da física, né? Pelo fato de que você tem entropia, ou seja, as coisas vão se degradando e você consegue comprovar no dia a dia que as coisas se degradam ao longo de um determinado delta-t, né? De um intervalo de tempo lá qualquer. Mas existem algumas teorias biológicas e da filosofia que colocam a percepção do mundo e do tempo dentro do ser, né? Como algo ontológico. E aí, ou seja, se você percebe o tempo passando, se você percebe os objetos, é porque eles estão na sua consciência, eles não estariam necessariamente fora. Aí, se a gente for realmente começar a pesquisar, enveredar por aí, vai ser realmente dar um nó na cabeça. Porque, dependendo do ponto de vista, você não chega a uma conclusão. Se é o ponto de vista da filosofia, da física, da neuroquímica, da bioquímica, né? É complicado. Mas, assim, é que você estava falando do homem de conhecimento e você ia falar do feiticeiro. Eu não sei se você chegou a falar exatamente o que seria o feiticeiro. Você falou do bruxo, se não me engano, né? Mas o que seria o feiticeiro na narrativa? O feiticeiro e o bruxo, né? Ser feiticeiro e ser bruxo dentro daquela proposta do Dom Juan, ele seria uma ferramenta, né, para o indivíduo chegar a ser um homem de conhecimento, né? Porque ele buscaria o poder. Esse poder é o poder de manipular essas forças, é o poder de manipular a própria vontade dele, né? E tendo essa vontade muito forte, muito premente, né, ele conseguiria se lançar, né, para esses mundos, né, e poder retornar, né, à realidade, tendo esse poder, né? O que ele fala de poder é justamente isso, né? É poder exercer a vontade num nível tal em que você pudesse transitar por esses mundos e não enlouquecer, basicamente, né? Eu acho que é isso que ele fala. Mas essa questão do não enlouquecer merece um cuidado especial dentro da obra do Carlos Castaneda. Por quê? Porque a partir do momento que o indivíduo para o mundo, né, e ele tem na morte, né, uma conselheira, por quê? Porque se ele percebe que ele vai morrer, né, e isso é uma coisa assim que ele traz para o presente dele, cada momento se torna um momento muito especial, muito importante, né? E aí ele acaba conseguindo ter essa experiência de parar o mundo. A partir do momento que ele tem essa capacidade ou essa facilidade, né, de interromper o diálogo interno, né, ele até cita isso, Dom Juan fala interromper o diálogo interno, e o aprendiz, né, do conhecimento, ele passa a ter dois caminhos, seriam duas alternativas que vão depender do perfil do aprendiz, né, que são, né, a loucura controlada e ser um sonhador, né? São duas maneiras de se alcançar o know-how e que são absolutamente diferentes e que vão depender da natureza da pessoa, né? E aí, o que é a loucura controlada, né? A loucura controlada, pelo que eu entendi, né, ao longo da literatura, é realmente ficar maluco, né? Maluco em que sentido? Em você perder o teu ego, você perder as tuas referências que você usa para chamar de você, né? Então, inclusive, ele aconselha a se afastar da família, a se afastar dos amigos, se afastar de tudo, para justamente aquele ego ir se dissolvendo. Em algum momento, né, o indivíduo realmente não saber quem ele é. Mas por que é a loucura controlada? Porque aquela vontade, né, que eu falei há pouco atrás, ela vai servir como fio condutor, né? Então, o guerreiro, né, ele deixa de ter, né, um ego, um núcleo, uma coisa a qual ele se apega, e isso vai facilitar ele a se lançar nesses mundos, né? Porque as experiências narradas lá ao longo dos livros, né, são experiências assim aterradoras. A gente lê, acha bacaninha, mas, cara, se a gente estivesse lá, a gente ia se borrar todo de medo, entendeu? São coisas assim
fantasmagóricas, sabe, de uma intensidade muito grande. Então, não ter esse núcleo seria como se fosse um pré-requisito para você poder transitar. Então, uma das maneiras seria a loucura controlada, né? Ele usa esse termo. O outro seria se tornar um sonhador, né? O sonhador seria aquele cara que, ao sonhar, né, ele ficaria cada vez mais consciente, né? Inclusive, ele ensina algumas técnicas, né? Como, por exemplo, ver as próprias mãos, né? Tentar ver o ambiente, mas sempre focar nas mãos quando você está sonhando, porque aí você vai adquirindo um domínio, né, sobre o sonho, ao ponto do sonho passar a ser uma realidade tão real quanto o momento acordado, né? E aí, uma vez sonhador, você poderia se lançar nesses mundos, inclusive com um risco menor, né, do que usando, né, as ervas de poder, como eu disse ali há pouco, né? Então, o sonhador, ele vai tomando posse do sonho, né, cada vez mais, e aproveita o sonho para se lançar nessas realidades que seriam na UAU, né? Com orientação, é claro, do mestre, né? Não seria uma coisa sem direção, seria uma coisa direcionada pelo mestre para poder, né, seguir o caminho dele de conhecimento. Ou seja, mesmo nos outros, só até me lembro de alguns livros, ele é conduzido, né? Mesmo em outros planos, né? Em outros limiares, né? Dessas linhas, né? Dessas fibras luminosas, ele não fica sozinho numa aventura espiritual, né? Ele é conduzido até para poder tirar um aprendizado de todo aquele momento. Sim, e o que o Don Juan fala ao longo da obra é para ele não se perder, né? Porque como a vastidão dessas outras realidades é muito grande, ele pode ficar lá, entendeu? Ele pode, por exemplo, ir para uma realidade tão encantadora que ele não quer voltar mais, ele vai ficar lá e, teoricamente, vai morrer, né? Então, o mestre, né, o índio está ali com ele naquela realidade alternativa, né, para poder trazer ele de volta e poder ir instruindo ele, né, no conhecimento, para ele poder também, mais tarde, empreender essa viagem sozinho, né? Porque, no fundo, todos eles vão perder o mestre em algum momento, né? E vão ter que seguir o caminho deles sozinhos. Sim, sim. É como acontece em qualquer caminhada, né, espiritual, como é a caminhada da vida também. E você vai sendo acompanhado por aquele que te conduz até um determinado ponto, né? E depois, se você realmente tiver apreendido os pontos importantes dessa jornada, você vai conseguir, mesmo que errando, caindo, levantando, você vai seguir caminho afora, fazendo o seu próprio caminho, e lá na frente seus próprios, digamos, orientandos, né? Assim, discípulos, etc. Essa questão da loucura que você colocou também é legal, porque algumas outras tradições, aí eu vou comparar de novo aí com a tradição druídica, porque o druidismo não deixa de ter um pouco do que a gente chama modernamente xamanismo, no sentido bem senso comum aqui da palavra, tá? Estou definindo, fazendo altas definições, etc., do que seja o xamanismo. Mas essa questão de ter um sacerdote, ou um mestre, alguém que tem um contato com a natureza e usa um conhecimento, né, dessa natureza, um conhecimento do seu povo, da sua cultura, para ensinar outros e, de uma certa maneira, não só guiar nesse plano da existência física desses discípulos, né, das pessoas, como também em outros planos, como você acabou de dizer. E essa loucura também aparece em algumas tradições de outros povos, como, por exemplo, os celtas e tal, porque não era incomum que se atribuísse um estado chamado de fora do ser, né, que a gente chama da pessoa estar fora de si, louca, né, não se comportando mais da mesma maneira, quando ele estivesse prestes a atingir aquele conhecimento, né, aquela visão de um outro plano e dominá-lo. Mais ou menos como se fosse o homem de desejo que estivesse prestes, no martinismo, né, usando uma linguagem martinista, prestes a se tornar um novo homem, né, ou atingir uma determinada dominação. Então, nesse momento, nesse limiar de transição, é como se o homem ou a mulher, a pessoa, ficasse fora dos padrões normais da sociedade e sendo considerado um louco. E andando, como, mal comparando assim, né, o maltrapilho, né, como um retirante, um eremita, né,
e até que ele atingisse, ele não via mais sentido nesse mundo e atingisse um determinado estado de conhecimento onde ele era considerado, né, assimilado como um sacerdote, uma sacerdotisa. Isso até dentro da tradição cristã, né? Existem também, relatos, né? Exatamente. É como se fosse um estado pré-iluminação. Não acontece com todo mundo, né? Mas até porque essa questão da loucura ao longo das idades históricas, o que é ser louco mudou com o tempo. Em algumas sociedades e até mesmo na antiguidade, uma pessoa que a gente chamaria hoje na rua como sendo um cara que fala sozinho, que é um louco, podia ser um xamã, um sacerdote, que está falando outro plano, estava conseguindo ter contatos com outras realidades, por exemplo. O próprio conceito, Foucault, por exemplo, trata disso, né? O conceito da loucura em si foi mudando bastante da antiguidade, passando para a Idade Média, aos nossos tempos aqui. É socialmente determinado, né, o conceito. Exato, tem sim uma determinação social, sem dúvida. E dentro disso que você está falando, eu não sei se você já falou sobre a questão da morte como companheira, não sei se você já mencionou isso. Eu citei, né, a morte como companheira, ela é como se fosse um gatilho, né, pro aprendiz, né, pro indivíduo que está nesse caminho, parar o mundo, né, porque Dom Juan coloca que parar o mundo é uma premissa para poder seguir adiante. E para poder parar o mundo, né, essa percepção de que a qualquer momento, né, a morte pode te tocar, e tem até uma visão poética, né? Ele coloca a morte como estando ao seu lado esquerdo, à distância de um braço, ela pode te tocar, né? Na verdade é uma visão poética, mas o fato do discípulo ter isso, né, em mente, né, o tempo todo, o que pode parecer mórbido, né, na verdade é um gatilho para ele poder parar o mundo e ter esse tipo de vivência, né, esse tipo de experiência. Entendi. Agora eu me lembrei até de uma música do Raul Seixas agora, né? O Canto para a Minha Morte. Você vai falando das coisas... O nome da música do Raul Seixas, dos anos 80, Canto para a Minha Morte, onde ele começa a fazer uma espécie de um poema bem grande, né, sobre a questão da morte, do que é a morte para ele, quando a pessoa deixa de existir e tal. Chama-se Canto para a Minha Morte. Fica aí até como curiosidade depois, se você está lembrando, mas... depois dá uma olhadinha aí que lembra um pouco. Eu acho que a consciência da morte, independente de você estar num caminho xamânico, de você estar num caminho qualquer que seja, ela traz uma lucidez, né? Ela traz um aqui e agora que você tem que, sabe, você tem que estar presente, porque no instante seguinte você pode não estar, né? Então, isso dá uma certa energia, isso dá uma certa potência, né? A nossa consciência para poder realizar as coisas que a gente, né, quer realizar. Sim, né? Eu acho que é bem interessante. Agora vamos dar uma passadinha aqui nas obras do Carlos Castaneda. De repente, né, alguém que está ouvindo a gente não teve contato, né, com a literatura. Pode ser, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui dos livros, né? Nos 4 primeiros livros, né, o Castaneda ele narra a experiência dele com o mestre. Então seria tipo quando ele teve contato inicial, né, quando ele foi introduzido nesse universo, nesse conhecimento. A Erva do Diabo, Uma Estranha Realidade, Viagem a Ixtlan e Porta para o Infinito. No Porta para o Infinito, o Castaneda daria um salto, né, que seria tipo a culminação do ensinamento dele, né, com Dom Juan, e os livros seguintes são recordações, né? Ele não estaria mais em contato com Dom Juan nem com Dom Genaro. E aí seria o Segundo Círculo do Poder, O Presente da Águia, O Fogo Interior, O Poder do Silêncio e A Arte de Sonhar, né? E aí, nesses livros, ele descreve, inclusive, esse aspecto mais energético, né, do conhecimento que Dom Juan tentou passar para ele, né? E aí ele passa a ter, né, uma vivência mais por conta, né, desses campos energéticos, ao invés do uso das ervas alucinógenas. Dom Juan tinha uma técnica, né? Era uma técnica que provavelmente só funciona por ele ser um Naual, né? Que era golpear o omoplata do Castanhedo, né? Isso, segundo ele, criaria uma moça dentro do ovo luminoso e alteraria a percepção dele, né? Deslocaria, né, o ponto de aglutinação para outras fibras e ele conseguiria perceber
essas outras realidades. Então, aquele golpe seria suficiente, né, para ele viajar para essas outras realidades, né, a partir de um determinado ponto. Esse ovo luminoso é o quê? Assim, só para a gente pontuar aqui. Eu acho que seria muito parecido com o que os tibetanos falam, né, cara? Da nossa aura, né, que está além do nosso corpo, a 1 metro mais ou menos de distância, envolvendo o nosso corpo com uma certa luminosidade. Eu me lembro de já ter lido isso a respeito, né, do que seria a aura, que não é só aquela coisa brilhante ao redor do corpo, mas seria um invólucro ainda maior, né? Eu acho que é algo parecido com isso, né? Se a gente tentar traçar um paralelo, eu acho que o paralelo mais próximo seria o da aura, né? Sim. É o ovo áurico, né? Ou seja, o que ele chama de ovo luminoso é o que a gente conhece no estudo esotérico como o ovo áurico, né? Aquela camada de energia que circunda a gente em camadas. Exatamente. Né? Só para o ouvinte se situar. Ele até descreve que é como se fosse cebola, né? Com aquelas camadas, seriam camadas dessas fibras luminosas, né? E que quando o indivíduo falece, né, esse ovo abre e essas fibras se dispersariam e se somariam a tudo que existe no universo. E aí que está o ponto de não ter encarnação, né, não ter uma coisa transcendente. Mas uma coisa me deixou intrigado, né, ao longo da leitura, que eu também não consigo explicar, né? Ao mesmo tempo que ele diz que não existe nada transcendente, ele cita uma figura de que seria um ser cósmico, né, que ele chama de águia, mas águia é só uma figura, né, que se alimentaria dessas fibras luminosas. Então, após a morte do indivíduo, né, dos indivíduos e dos seres, não só o ser humano, né, esse ser, né, essa coisa, né, sorveria essas fibras luminosas e ele experimentaria, né, as nossas consciências, né, ele degustaria, né, teria um degustar das nossas consciências. Isso é uma figura, né? Claro que não deve ser como a gente está falando aqui, mas é estranho, né? Porque se por um lado você não tem nada depois da morte, né, como é que você teria essa, né, criatura ou esse ser onipresente, né? Eu fiquei com uma dúvida. Fiquei com uma dúvida também, porque você fala do Dom Juan e de um outro personagem, dentro dessa mesma dúvida que você falou aí, né, que é o Dom Genaro, não é isso? Isso. Então, se não há reencarnação, como é que poderia, então, por exemplo, ser caracterizado, se for real, né, num outro plano, um outro mundo de existência, uma espécie... Eu entendi esse Dom Genaro como se fosse uma espécie de guia espiritual, alguém que não está encarnado, está no outro lugar, como algumas tradições colocam, e que ajudaria o Carlos Castanheda na evolução, na filosofia aqui do Dom Juan, está nesse plano. Mas se não há reencarnação e não sobrevive essa personalidade, como o Dom Genaro poderia existir? Não, o Dom Genaro, a princípio, ele seria igual ao Dom Juan, né? Uma pessoa de carne e osso. Só que como eles dois, né? Tá. Ele seria de carne e osso a princípio. Porque como os dois, né, são mestres na arte de sonhar, eles seriam capazes de produzir um duplo deles, né, que é igual a eles e que poderia estar em qualquer lugar, a qualquer tempo, né? Então, o Dom Juan sempre estava quando o Castanheda se dirigia à casa dele, né? E ao longo da literatura é sugerido que nem sempre aquele Dom Juan que está lá esperando o Carlos Castanheda é de carne e osso, né? Pode ser o duplo sonhador do Dom Juan, assim como o Genaro também, né? A maior parte das vezes que o Genaro encontrou com o Castanheda não seria o corpo físico dele, seria esse duplo sonhador. Mas esse duplo sonhador seria dentro também dessa atmosfera material, entendeu? Ele não seria um ser espiritual, seria um exercício de poder de você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Certo. Um com o corpo físico e outro com outro corpo, né, que você projeta e consegue ter uma materialidade, né, perceptível, né, para aquelas pessoas que estão relacionando ali com coisa. É claro que o homem de conhecimento, né, saberia a diferença, né, porque
Se a pessoa é uma pessoa de carne e osso, ele veria um ovo luminoso ao invés de uma pessoa. Sim. Se ele estivesse vendo o corpo sonhador, ele veria a figura projetada, né? Ele veria uma pessoa e não uma bola luminosa, né? Que seria a pessoa de carne e osso, digamos assim. Então, inclusive em algumas passagens, né? Isso é colocado, né? Em alguns contatos que o Castaneda tem com algumas figuras, né? Dom Juan fala para ele, ó, você não percebeu que aquele indivíduo não é um indivíduo, né, de carne e osso, aquilo ali é uma projeção. Inclusive, existem algumas criaturas, eu já estava, né, quase me esquecendo de falar, algumas criaturas vêm dessas outras dimensões e podem ser domadas pelo bruxo, né? É o que ele chama de aliado, né? Então, Dom Juan tinha, eu acho que 3 aliados, né? E esses 3 aliados são criaturas desses outros planos, que ele aprisiona, né, graças ao seu poder, né, ao seu intento, né, ele chama de intento. Ele consegue, inclusive, existe a figura dele aprisionar essas criaturas numa sacola, né, e ele usa essas criaturas para poder levar os discípulos dele do Naual, né, para esse outro lado, né. Então, os discípulos que têm Dom Juan como o mestre Naual, eles têm várias experiências com esses aliados, entendeu? Que são criaturas, para eles, assustadoras, né? E que, né, pelo medo e por toda aquela situação estressante, levariam eles para essas outras dimensões. Mas na obra, Dom Juan fala que são criaturas super amorosas, né? São criaturas super fiéis, inclusive, né? Ele fala que o amor que essas criaturas são capazes de desenvolver é muito maior do que qualquer humano conseguiria experimentar. Mas, por serem, né, de uma outra dimensão, elas são assustadoras para a gente, né? Entendi. É interessante. Algumas vezes você falando assim me lembra um pouco também a tradição de Bhakti. Você fala dessas criaturas, outros mundos, outros planos. A gente já fez até um programa aqui sobre a Bhakti Yoga, uma cultura dessa, e me lembra um pouco aquela questão, né, dos mundos lá de Krishna também, né, de outros mundos pelos quais ele passaria, e outras divindades também do Oriente, no caso do hinduísmo, pudessem atuar. Isso aí me ocorreu aqui, não sei se, obviamente, tem muita relação, mas pelo menos me lembrou um pouco disso. Isso tem outras tradições, né? Os mundos nórdicos também, né? Que seria possível transitar, né? Pois é. É interessante. Antropologicamente é interessante escutar o que o Castaneda fala, porque ele tem ligação com várias outras tradições. Mas eu te cortei aí que você ia falar. Não, é interessante, né? Porque imagina você poder trazer alguém de Jotunheim para cá, né? Ou seria uma criatura absolutamente gigantesca, né? Seria uma coisa assim, uma visão estarrecedora, né? Então, acho que deve ser por aí, né? O paralelo. E só para fechar essa questão dos livros, né? A gente tem livros, né, póstumos, né? O Castaneda morreu em 98. Em abril de 98. A gente tem Passes Mágicos, O Lado Ativo do Infinito e Roda do Tempo, que é uma compilação de textos, né, dos livros anteriores, que foi lançado após a morte dele, né? E aí fecha aqui, né, a literatura publicada por ele, mas se você for à internet, você vai ver que tem vários autores comentando, né? Inclusive uma entrevista com ele, famosa, né, com o Carlos Castaneda, e existe também um grupo de seguidores, né, que se dizem, né, pertencentes à linhagem, né, do Carlos Castaneda, que continuaram, né? Mas ele deixou discípulos, tem iniciações, coisas assim, tipo uma ordem, ou não? Ou não deixou ninguém? Você sabe dizer? Olha, como ele fugia dos holofotes, né? Ele inclusive não tirava foto, não deixava, né? Não existe nenhum relato dele, né, afirmando que deixou discípulos, mas existem alguns livros publicados, né, de mulheres que se dizem parte do grupo naval dele, né? Ele teria se tornado naval, né, teria se tornado mestre e iniciado, né, adotado, recebido, né, essas mulheres e alguns homens para poder formar um novo grupo do Naual. Assim como ele pertencia, né, ao grupo Naual do Dom Juan, ele mais tarde, né, como um líder,
teria, né, trazido, né, alguns discípulos para o convívio dele e dado continuidade. Mas não tem registro, né? A gente não tem como ter certeza, né, disso aí. Isso não tem como a gente comprovar. E aqui no Brasil existem grupos de seguidores ou pessoas que estudam, você sabe? Olha, sim, tem grupos que estudam, né, estudam a obra dele. Tem gente que se propõe a fazer um xamanismo, né, parecido ou pelo menos paralelo, né, ao que está proposto ali, né? Na época que os livros foram publicados, né, o México foi invadido, né, cara? Muita gente foi atrás do índio para poder encontrar um mestre lá, foi uma loucura. E aí muitos excessos, né, aconteceram, muita enganação, charlatão, né, muita coisa aconteceu nesse sentido. Mas eu sei que tem grupos no Brasil que, inclusive, fazem, né, uma mescla do xamanismo mexicano com o que a gente tem aqui indígena, né, o Oaxaca, né, com a raiz, né. Existem grupos que estão, né, tentando trilhar esse caminho pelo lado realmente místico, né, pelo lado xamânico. Entendi. E esses grupos aí têm se revezado, né? Eu acho que não tem nenhum grupo assim que seja realmente um expoente, né? Na verdade, como se fossem pessoas que gostam da obra do Castanheda, eu estou entendendo assim, né, pelo que eu também já conheci de algumas dessas pessoas, são pessoas que curtem a obra dele e têm acompanhado há mais ou menos tempo e que acabam se encontrando de uma maneira, como se fosse um grupo de estudos, talvez, né, para poder discutir os conceitos, não sei se tentam práticos, etc. Né, talvez experimentem, né, o peiote, né, que exista esse tipo de prática, né? Eu acredito que sim. Aí a gente chega a um ponto, Adílio, em que a gente tem que questionar a obra, né? A gente tem que ver o que é possivelmente, né, a realidade, o que ele realmente experimentou e o que é criação, fantasia, né? Desse universo incrível que ele criou. O bacana do universo é que ele tem uma coesão interna, né? Você vai lendo os livros, você vê que ele não foge, né? Ele cria um universo coeso, né? Mas, assim, é quase inevitável você, né, perceber que ali tem muito de criação, né, de arte do próprio autor, né, e que não tenha sido uma experiência direta dele. O que não invalida em nada a obra, né? Só é uma obra ficcional, né? Muitas obras iniciáticas são ficcionais. Mencionei duas aqui no início, né? Zanoni, que é uma obra Rosa Cruz importantíssima, né? Muito antiga, já mais antiga. Os trabalhos do Robson Rampa, por exemplo, né? O Irmão do Terceiro Grau, o Eremita, existem, né? A Viagem de uma Alma, existem vários autores que, de uma certa maneira, passaram, por meio de romances, conhecimentos importantes que receberam e com os quais eles trabalhavam. Eu acho que o Castanheda, eu vejo assim, né? Desde que eu li o primeiro livro dele, não li todos, o Castanheda eu acho que é um pouco isso, uma forma de você, que ele encontrou, talvez romanceado, de entrar em contato com uma sabedoria que ele estudou, né? Que ele teve contato e que, de uma certa maneira, ele sistematizou para o mundo moderno, né? Para a sociedade ocidental e para esse mundo tecnológico que já era nos anos 70, né? Esse mundo capitalista que a gente vive. Materialista, né? Mecanicista, né? Ele trouxe uma abordagem nova, uma maneira, né, mais orgânica, mais natural, como é, né, a proposta do xamanismo, né? Mas a vida dele parece que foi bastante conturbada, né? Ele teve várias mulheres, parece que ele teve vários filhos, né? E tudo isso é difícil da gente confirmar justamente por causa da dificuldade de acesso a ele, né? Mas se você fizer uma busca na internet, né, você vê lá que ele teve várias mulheres, parece que tem vários filhos espalhados por aí, né? Então teve uma vida bastante intensa, né, paralelo a essa busca né, mística, né, que ele, sem dúvida, percorreu, né? Eu acho que é inegável a busca dele, o caminho, ter se lançado nesse caminho, eu acho que não resta dúvida. Agora,
a obra, ela vem colorida com a imaginação dele, né? Eu acho que muito ali ele trouxe e eu acho que é fantástico, cara. Eu acho que é uma contribuição fantástica, porque você vai se envolvendo naquele universo, né? É como Tolkien, né? Quem gosta também ele cria um universo próprio. Você entra ali e você mergulha no universo à parte, né? E você experimenta isso na obra do Castanheira, né? É um universo à parte. Você começa a entender um pouco daquela lógica, um pouco de como a coisa funciona dentro daquelas premissas, né? Da cultura iaque, né? Da cultura índia, e vai. Dom Juan fala que isso remonta desde a época pré-conquista, né? Parece que, inclusive, ele fala de uma sucessão discipular, né? Parece que há uma corrente iniciática de mestre e discípulo que remonta a eras milenárias aí, né? Sendo que os bruxos de antigamente, vamos falar bruxos, eles eram muito mais voltados ao poder material, né? Eles eram muito mais voltados à manipulação da vontade alheia, muito mais voltados a ganhar riqueza, e parece que ao longo do tempo, né, houve uma evolução desse conhecimento. Parece que os últimos, né, entenderam que essa proposta ela é passageira, né, ela é limitante, e se lançaram numa busca mais além, numa coisa mais completa, né, numa coisa que levasse o indivíduo a uma eternidade, né, a um tipo de eternidade. Sim. Lembrando, né, que sociologicamente, antropologicamente falando, todas as sociedades contém sacerdotes, a gente já falou isso hoje, né? Só repetindo, bruxos, xamãs, padres, sei lá, alguém que de uma certa maneira, dentro do aspecto religioso daquela sociedade, daquela tribo, daquela cultura, druidas e tal, fazem um contato entre esse mundo e o outro mundo. Né? Isso é inerente, a busca por um mundo espiritual, mundo dos deuses, é inerente, ao que tudo indica, à pré-história, ao homem das cavernas, as sociedades pré-históricas. Isso vem acompanhando a formação das sociedades como um todo e vai se conformando com a cultura, né, de cada grupo. Então, alguém normalmente sistematiza isso e passa um conhecimento para pessoas escolhidas que têm o dom de receber aquilo. Essa questão dessa palavra, né, inclusive, é importante. O dom de você trabalhar, de não só receber aquela filosofia, né, aquele universo de informações, mas também ser capaz de repassar adiante. Porque, de uma certa maneira, todo mundo tem, mais ou menos, aceito por algumas formas de pensar, mais ou menos as mesmas capacidades, mas nem todos têm, no sentido mais aprofundado, principalmente no que tange a religiosidade, de levar adiante, manter aquela cultura viva. E por isso ela sobrevive, da maneira como a gente estuda aqui nos podcasts, várias tradições, como você está falando aí, que remonta desde a época dos descobrimentos, etc. E, de uma certa maneira, eu também acho importante a gente pontuar aqui para quem vai nos ouvir, que a gente está falando da filosofia proposta nos livros, nas obras do Castaneda, sem nenhum tipo de defesa de apologia e nenhum tipo de discussão mais aprofundada, até no sentido biomédico, etc., de nenhuma das ervas que foram mencionadas aqui. Não sei se você concorda comigo. A gente está só discutindo, não fazendo apologia da tradição dele, e que alguém tenha que experimentar nada disso. Não, de modo algum, né? Aquilo ali, inclusive, é algo datado, né? Algo que aconteceu naquele momento histórico, né? E estaria dentro, né, da cultura, dentro daquela religiosidade, né? Vamos falar assim, não sei se eu posso falar religiosidade. É como os Rastafaris, né? Se você tiver eu já tive contato com o Rastafari, o uso que eles fazem é bastante ritualístico, né? A proposta ali não é ficar doidão, né? Ficar alienado, né? Quem é realmente Rastafari, né? Eu acredito que haja também educação, mas quem realmente tem um uso ritualístico, né, da cannabis. Então, eu acredito que dentro, né, dessa cultura, isso está bem situado, não é uma coisa que é para as pessoas saírem correndo, né, buscando isso, porque não vai ter o mesmo resultado, né? Inclusive, Dom Juan fala que muito da experiência dele, por exemplo, com o peiote, se deve ao próprio poder dele, Dom Juan, né? O encontro dele com o mescalito, que é uma entidade
e que o orienta, que o direciona ele para vários conhecimentos, é decorrente do poder dele como xamã, entendeu? Então, se a pessoa for lá mascar, né, o peiote, não vai ter aquele mesmo tipo de coisa, porque não está inserido dentro, né, daquele ambiente, daquela cultura, e tudo isso leva a pessoa a ter aquele tipo de experiência que não é comum, né? É uma coisa singular, é uma coisa própria, né, daquela cultura. É só lembrar dos antigos gregos, elfos, etc., que determinadas substâncias eram usadas, né, para que se fizessem as previsões. Mas tudo isso estava dentro de um contexto religioso, sacerdotal, ou seja, o que for, né, dentro daquela tradição espiritual específica. Me lembrei do filme 300, né? Isso tinha o oráculo, né? É o oráculo. É muito comum a gente ter oráculos. Exato. Sim. Acho que é no 300. Exatamente. É uma virgem, né? Que né, ficaria ali em transe, né? Fazendo, né, em contato com os deuses e proferindo, né? Fazendo previsões, fazendo prognósticos. É isso mesmo. Exato. Era um momento, aquilo que você falou, isso é datado, né? Tanto que você vê em Matrix, existe um oráculo também, uma senhora que conversa com o Neo, né? E é, de uma certa maneira, um oráculo, sendo que ela não, aparentemente, ou pelo menos que eu me lembro, não faz uso de alguma substância, né, para que ela possa ter uma leitura do que deve acontecer, do que está para acontecer dentro da Matrix. Então, são questões pontuais, né? E isso é muito importante que você falou. Dentro das tradições religiosas, de religiosidades, essas substâncias sempre foram usadas com um propósito de elevação, de busca espiritual, e foram conduzidas por alguém que guiava, tinha experiência com aquilo, como várias tribos brasileiras, por exemplo, xamãs brasileiros, peruanos, né, ao longo da América Espanhola. É muito comum você encontrar isso. No Haiti você vê isso. Isso é muito diferente de você usar substâncias por uma coisa totalmente sem propósito e apenas como diversão, para dar onda e tal. Recreação. Acho que a melhor palavra é essa. Então, assim, Otávio, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso papo. Acho que está ótimo, a gente está conseguindo, ao meu ver, dar uma boa imagem, um bom panorama, mesmo sendo uma obra muito vasta, né, do Carlos Castanheda e dos principais conceitos, dos principais pontos. Tem mais alguma coisa da biografia do Castanheda ou dos livros dele que você gostaria, assim, de pontuar antes da gente fechar? Eu sei que você falou aí também uma coisa que eu acho importante, né? Ele tem um lado humano, controverso, como todos têm. Nós temos, todos esses personagens do ocultismo, do esoterismo, do passado e das religiões também tiveram seu lado humano e que muitas das vezes não vieram à tona, né? E Castanheda, por ser muito moderno, muito perto da gente, existem essas questões controversas, que, como você disse, eu corroboro, não invalidam o trabalho, a obra que ele deixa, enquanto filosofia. Sim. Eu acho que eu posso encerrar falando no que a obra me tocou, né? No que ficou para mim ao longo desses anos todos. Foi uma visão de mundo em que você, ao mesmo tempo que você está sozinho, né? Você também você pode se conectar, né, à vida, você pode se conectar ao planeta, né? Você pode se conectar a tudo que está em volta de você, né? E não viver uma vida tendo pena de você. Isso na obra fica muito claro, né? Dom Juan pontua isso várias vezes. É você não ficar com aquele sentimento de autocomiseração, pena de você, né? Porque tudo que você faz é decorrente das suas ações, né? E aí, mais uma vez, né, no budismo, você que está, a cada ato seu, você está gerando sementes para o futuro, né? Então, o que você está experimentando hoje é fruto das suas ações. Não tem por que você ficar com pena de você mesmo, né? se lastimando, né? Tendo aquele sentimento de impotência, porque é tudo produto da ação. Você tem que agir agora para produzir, né, novos efeitos melhores, e que vão te trazer sucesso no futuro, né? Mais poder no futuro, né? Na verdade, a busca do poder, eu acho que pertence a todos, né? Não é só ao índio xamã. Eu acho que todos nós buscamos poder, e esse poder se traduz em várias coisas, né? E, sem dúvida, ficar com pena de si mesmo não é a maneira de chegar lá, né? A gente não vai conseguir.
Sem dúvida, bem legal, bem legal. Uma pontuação interessante, diferenciada, que você está dando aí. E acho que dentre tantos pontos interessantes, mais específicos, acho que esse, como um ponto geral, fecha bem a nossa conversa hoje. E o que eu acho que eu poderia dizer, eu não li todos os livros, li alguns só, eu me lembro bem da Árvore do Diabo, por onde eu comecei, que é a tradução que tem aqui em português, como você disse, né? E apesar de achar ele muito acadêmico, porque ele coloca lá a questão da dissertação de mestrado dele, já dá para ter uma visão do que vem pela frente. E eu acho que ele reflete e possibilitou o conhecimento para a gente aqui, no mundo ocidental, reflete bem um saber, uma tradição, uma cultura que tem muito de senso comum, de achismo, que ele acabou colocando de uma maneira, como você disse, bem estruturada, né? Você percebe que ao longo dos livros tem um corpus ali de conhecimento, e eu acho que foi uma contribuição importante que ele deu dentro desse mundo, desse tipo de filosofia, que é o que a gente normalmente discute aqui nos podcasts, e que de uma certa maneira tem um pé também no academicismo, porque essa foi a pesquisa dele, né, de pós-graduação. E então ele conseguiu passar não só esse aspecto acadêmico, mas também apresentar, né, um mundo espiritual bem interessante e que talvez passasse desapercebido aí para sempre para a gente. É isso, eu acho muito interessante o trabalho dele e eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo hoje aqui. Eu não me lembro de ver nenhum podcast falando do Castanheda, talvez tenha, deve ter já, mas acho que a gente vai poder dar uma boa contribuição para aqueles que queiram conhecer a obra, e como a gente já disse no início do programa, está disponível, é de fácil acesso. Acho que todos os livros, né? Deve ter tudo em português, imagino eu, né? Sim, tudo em português. Inclusive, se você fizer busca, você consegue em PDF, né? Então, é difícil de encontrar, né? Ou mesmo no estante virtual. Sim. O acesso não é tão difícil. Pois isso é uma vantagem. Sim. Quero agradecer aqui a oportunidade, cara. Obrigado, né? Eu não sou um estudioso da obra, mas, né, como entusiasta, foi muito legal ter esse papo e poder expor um pouquinho aqui do que eu li e aprendi. Sim, eu ia até te passar agora, se você fizesse uma outra consideração final. Você não deixa de ser um estudioso, porque você tem décadas aí lendo e discutindo, participando de grupos de discussão, e entre as pessoas que eu e Lincoln conhecemos, certamente é que tem a melhor condição geral de formação pessoal, etc., para poder apresentar ao público um pouco do Carlos Castanheda. E eu queria só pontuar aqui o que você falou, que é o que mais me marcou. Eu vou dar uma contribuição assim singela, perto do conhecimento que você tem nenhum, mas de uma coisa que me marcou, que é chegar no final da caminhada, sem dar spoiler, mas acho que é importante, já que a gente está fazendo um programa a respeito, que você já mencionou. Você vê o Dom Juan falando das substâncias, etc., para desconectar, né, o Carlos Castanheda de todo aquele mentalismo, né, de toda aquela prisão mental que ele tinha, mas no final ele mostra que você não precisa dessas substâncias para atingir os mesmos objetivos. Você pode chegar às concepções espirituais, àqueles outros mundos, aquelas respostas, aquele saber, sem passar exatamente pelo caminho que o Castanheda passou, sem precisar de todas aquelas bengalas, né, que no caso dele foi necessário, como um americano que era muito preso às questões da matéria, não acreditava, né, em muita coisa. Então, isso foi o que me marcou mais, assim, do conhecimento todo. Ou seja, me lembrou algumas outras tradições, e quando você termina os graus, ou termina a jornada depois de décadas, anos, tal, você percebe que a essência, o principal, estava lá no início. Era o mais simples. Sim, é fantástico isso. Isso é que é o mais fantástico. E fica como dica para quem ouve a gente, está aí nas ordens, etc., ou buscando o caminho religioso. Às vezes a gente fica tão preocupado. Eu estava discutindo isso com um amigo nosso em comum, Renato, algum tempo atrás, alguns meses atrás, que já gravou também podcast aqui com a gente, Renato Alves Peçanha. Ou seja, às vezes a gente pensa, quero chegar logo num determinado grau, no último grau, tal. Quando você chega lá, você vê que o importante foi a jornada, foi o caminho. Que tudo isso estava lá no início.
É como se lá na semente, no primeiro grau, nos primeiros átrios, estava tudo lá, só que você não sabia. Exato. Faltou o despertar, né? Faltou o parar o mundo, né? Faltou você ter uma visão diferente, um olhar diferente, novo, né? E quando eu falo novo, é novo mesmo, né? É destituído de referências antigas para você poder apreciar aquele conhecimento que está ali disponível para você. Exato. Mas você realmente não tem. A grande parte das pessoas vai ter que trilhar essa jornada, e que por si só já é difícil, porque a maioria larga as jornadas antes de chegar sequer ao meio, quanto mais ao fim. Né? Então, ao trilhar a jornada, é que você vai ver que a jornada era o mais importante e que você vai ter que, no caso, muitas das vezes, recomeçar. É bom rever os estudos, rever os graus, para você recomeçar a ver tudo de novo com outro prisma, né? Com um novo olhar. Então fica aí uma dica e foi o que me impactou mais dentro do Castanheda, colocou para as pessoas, mesmo sendo já para o final, mas é importante, né, para todas as tradições. Então é isso, Otávio. Queria te agradecer, nós é que agradecemos, eu agradeço em nome da Sabedoria Arcana, ou seja, no meu nome, Adílio, no nome do Lincoln Mansur. Agora também a gente tem a contribuição do Fernando Gralha, já tem um tempo que está ajudando a gente com o site, com a divulgação das nossas obras, dos podcasts, e também agora a gente vai contar em alguns podcasts e também obras, cursos com o Pablo Bispo dos Santos, que em janeiro gravou um podcast com a gente sobre os oráculos caldeus, fez muito sucesso. Ele vai estar participando também junto com a gente no projeto Sabedoria Arcana. Então, em nosso nome, queria agradecer a você, Otávio. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de compartilhar com a gente, com os ouvintes, esse trabalho importante de Castanheda. E estamos aqui à disposição, sempre que você quiser. Obrigado, Adílio. Obrigado aí, Sabedoria Arcana. Foi muito gratificante participar e trazer, né, à tona, né, que é um conhecimento que está ficando para trás, né? As pessoas não estão assim se ligando muito nisso mais, né? Eu acho que existem novas propostas, né, novos olhares, né, para o caminho místico, e é interessante a gente resgatar. Eu acho que é um trabalho de resgate isso que a gente fez agora. Valeu, sem dúvida, bem lembrado. Nada, foi um prazer. Sem dúvida foi um trabalho de resgate. Eu também tenho visto uma certa queda na busca por determinados saberes, inclusive do Castanheda. Por isso também a gente convidou você. E espero que com isso a gente possa trazer essa informação a quem nunca ouviu falar e para aqueles que já tinham ouvido a respeito, que possam ter um novo olhar, que a gente mencionou antes. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Otávio, a todos os ouvintes de Sabedoria Arcana. Deixamos aqui o nosso cumprimento, o nosso abraço. E até breve. Até a próxima. Até mais.